Olá, investidor! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Holder Grafista. Nesse vídeo aqui eu vou trazer uma análise histórica dos dividendos do Banco Itaú, o maior banco da América Latina. Bom, se você tivesse comprado uma ação Itaú Quatro lá no início de 2013, você teria pagado por volta de R$ 17,68, sendo que apenas nos 10 anos seguintes, ou seja, de 2013 até 2022, você já teria recebido mais de R$ 10 apenas em dividendos. Então, basicamente, você teria tido um retorno de 58% de todo o capital que você aplicou naquela empresa, apenas com a repartição dos lucros que essa empresa fez com o passar do tempo. E como nós podemos ver no gráfico do meio da tela, essa empresa tem claramente uma tendência de alta nesses dividendos com o passar do tempo, apesar de que nos últimos anos, agora 2020, 2021 e 2022, ele acabou distribuindo um payout, ou seja, uma parcela menor dos seus lucros aos seus acionistas. Porém, veremos mais adiante que os lucros não pararam de subir. O histórico do Dividend Yield. O que acontece? O Dividend Yield é basicamente os dividendos que a empresa distribuiu no ano em relação à cotação que as suas ações estavam. Ou seja, qual que é a relevância desses dividendos para o preço de mercado da empresa. E daí eu gosto sempre de fazer uma média. No caso aqui eu peguei os dados de 1998 até 2022 e fiz uma média do Dividend Yield histórico de todo esse período aqui. Deu 3,89%. Ou seja, de fato, os dividendos foram crescendo com o passar do tempo, a empresa foi crescendo com o passar do tempo e o mercado foi precificando essa empresa de fato como uma empresa mais de crescimento, uma empresa com um nível de qualidade maior. Porque senão provavelmente o dividend yield dela poderia ter atingido um patamar mais alto com o passar do tempo. Assim, se você prefere uma empresa que paga uma quantidade razoável de dividendos e cresce com o passar do tempo, essa aqui pode ser uma empresa interessante. Porém, para quem foca muito em dividendos no curto e médio prazo e quer receber de fato muitos dividendos, essa empresa acaba não se enquadrando tanto por não ter um dividend yield tão alto assim, e a expectativa no curto prazo acaba não sendo assim de ela pagar tantos dividendos assim. Ok? Então eu acabo preferindo empresas cuja média histórica do dividend yield ficou acima de 5% para uma carteira focada em dividendos mesmo. Agora, se você quer o melhor dos dois mundos, crescimento com dividendos, pode ser uma empresa interessante. Aqui eu trouxe o payout da companhia, que é basicamente quanto do lucro que ela está gerando, que ela está distribuindo para seus acionistas, para nós sabermos se esses dividendos são sustentáveis. A barrinha verde é o lucro que a empresa vem gerando. Ou seja, como nós podemos ver, ela tem crescido os lucros sim. Tanto é que 2022 foi recorde de lucros do Banco Itaú em toda a história dele. Mas o nosso foco aqui é o payout. Como nós podemos ver, de 2011 a 2016, o payout foi tranquilo, saindo ali de quase 32% até 46%, o que eu considero um payout seguro, tranquilo. Por quê? Nas minhas premissas, um payout de até 60% costuma ser, na maioria dos casos, sustentável, tranquilo da empresa pagar para os seus acionistas. Entre 60% e 100% já é um ponto de atenção, porque dependendo de qual que está a situação da empresa ou qual que é o modelo de negócios da empresa, esses dividendos podem não ser tão sustentáveis assim. E um payout acima de 100% quer dizer que a empresa está pagando mais do que o que ela está gerando de resultado. Então é improvável que esses dividendos sejam sustentáveis caso o payout for maior que 100%. Como nós podemos ver aqui, no caso do Banco Itaú, em nenhum ano o payout superou os 100%. O máximo que aconteceu, que superou aquele 60% que eu falei, foi durante 3 anos, 2017, 2018 e 2019. Ali nesse período, era um ponto de atenção esses dividendos, porém ainda estava dentro da capacidade que a empresa tinha de pagar os dividendos. Tanto é que, nos anos seguintes, ela diminuiu essa repartição dos lucros
e distribuiu menos dividendos, como nós podemos ver ali em 2020, 2021 e 2022. Mas os dividendos atuais que a empresa vem distribuindo são totalmente sustentáveis dentro do resultado que ela gera. Agora, uma coisa que eu gosto sempre de trazer: será que corre algum risco de ser cortado esses dividendos? Aí, nesse caso aqui, eu gosto sempre de trazer a margem líquida da empresa, que basicamente mostra para nós quanto que sobra no final das contas de lucro líquido em relação ao total de receita que aquela empresa está gerando. Ou seja, se a margem líquida é de 10%, quer dizer que a cada R$100 de receita que essa empresa gera, sobra R$10 lá no final de lucro líquido, depois de descontado todos os custos da empresa. E no caso do Banco Itaú, nos últimos 10 anos, não teve nenhum ano sequer em que ele teve uma margem líquida inferior a 10%. E, caso você já assistiu mais algum outro vídeo aqui do canal, você já sabe que eu acabo preferindo sempre empresas que, pelo menos numa média histórica, ela possui uma margem líquida na casa de 10% ou mais. Por quê? Em caso de crise, como várias empresas acabam passando cedo ou tarde, essa empresa tem margem suficiente para poder diminuir essa margem no momento de crise, mas sem chegar a gerar prejuízos. Por quê? O pior que pode acontecer com a empresa é ela gerar prejuízos, que daí ela vai ser obrigada a cortar os dividendos. Como nós vemos, pelo menos nos últimos 10 anos, que essa empresa nem sequer teve sua margem líquida caindo abaixo de 10%, então eu diria que a chance do dividendo ser cortado é baixíssima, a não ser que a empresa queira reter por livre e espontânea vontade os dividendos. Por quê? Porque ela queira fazer algum investimento mais agressivo. Mas daí é só olhar, ela vai ter que mudar a política de dividendos dela, que consiste num pagamento mínimo obrigatório ali dos dividendos de 25% ao ano. Então, ela teria que mudar essa política. Como é improvável, no momento atual, ela mudar essa política aí, então podemos assegurar que não vemos no horizonte provável agora para os próximos anos um corte nos dividendos. Quando que essa empresa costuma anunciar os dividendos? Ela costuma pagar vários pequenos dividendos ao ano, mas os maiores dividendos dela, ela costuma anunciar e pagar mais ou menos ali por fevereiro e julho. Agora vamos dar uma olhada na rentabilidade que cada investidor teria tido caso tivesse investido nos últimos 10 anos nessa empresa. Se a gente não considerasse o reinvestimento dos dividendos, a rentabilidade teria sido de 204%, que é uma rentabilidade interessante, mas para um período de 10 anos pode não ser tão interessante assim. Mas, quando nós olhamos para a rentabilidade com os dividendos, aí salta para 323%. Um salto ali por volta de 120% na rentabilidade do investidor. O que melhora bastante as coisas ainda, mas, como nós vimos em outros vídeos, tem outras empresas que acabaram trazendo uma rentabilidade ainda maior para seus investidores. Mas no caso do Itaú, uma rentabilidade de 323% num período de 10 anos é aceitável, é bem razoável para uma empresa, enquanto que tem várias outras empresas na Bolsa Brasileira que estão até mesmo dando prejuízo para seus investidores depois de um período tão longo como esse. Então, acabou que nesse período de 10 anos o Itaú foi uma empresa bem lucrativa e trouxe ótimos retornos para seus acionistas. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se sim, eu peço que você deixe o like e se inscreva aqui no canal, que eu trago vídeos novos toda semana. Pretendo trazer mais vídeos sobre o Banco Itaú, sobre outros bancos e inclusive outros tipos de vídeos também analisando essas empresas, outras áreas específicas dessas empresas, ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!